Eu fiquei pensando assim, Deus, era para ele obedecer isso, Pai? Se ele fosse? Eu pensei assim, poxa, falta... Porque, preste bem atenção, deixa eu já ir onde eu quero ir para não ter nível de interpretação, não ter perigo de você interpretar errado. Então, cuidado que eu quero ter. O Evangelho moderno manda você parar onde você está. O Evangelho moderno, quando você chega a um certo nível, ele fala assim para você, tá bom. Quando eu me converti, eu jogava futebol para fora, fui embora muito cedo. A gente passava fome, eu jogava no clube chamado Botafogo, a gente passava fome à noite. E aí alguns atletas profissionais faziam reunião de atletas de Cristo e serviam coxinha e Coca-Cola, irmão. E a gente, que passava fome, a gente ia. E a gente ia, começava a ouvir a palavra. Todo apelo que tinha eu ia, você quer isso? Eu ia. Eu achava que só se eu ficasse com Deus eu ia jogar melhor. E aí a mamãe botava a mão na minha cabeça, rabacando, torrebichada, ela falava, o cara está falando uma língua da Bíblia, uma língua de Jesus. Eu falava, tudo bem, a gente ia lá para comer, só. Um dia eu me converti muito cedo, aceitei Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque meus pais são católicos até hoje. E não foi nenhuma nem duas vezes que a minha mãe procurou o meu pastor para falar mal de mim. Mas não porque eu era rebelde, isso ou aquilo, mas para falar, ele está fanático. Ele não sai do quarto, ele ora bastante, ele isso, ele aquilo. Então são convites que chegam a nós para a gente parar. Então vocês estão entendendo, né? Agora, eu não estou falando aqui de desobedecer o pastor de vocês, não falar. Eu digo assim que tem coisa no Evangelho moderno que não é para você seguir todo mundo, não é para você obedecer. É isso que eu estou querendo dizer. E quando Deus fala para Moisés, fala assim, não vem não, fica aí. Eu falei, Deus, era para obedecer isso? Eu falei, onde estão aqueles que se jogam no fogo? Não, mas se vier, morre. É isso aí, cara. Quanto mais para a presença de Deus você vai, mais você morre. É isso que a presença de Deus faz. Você sabe quem foi a primeira pessoa a ver Jesus? Fora seus pais? A primeira pessoa a ver Jesus como filho de Deus? Simeão, um profeta velho, que foi para o templo. José e Maria chegam com o menino, ele vai lá e pega. Ninguém contou para ele quem é. Ele pegou o Espírito Santo. E hora que ele pega o menino, ele fala, Senhor, estou pronto para morrer, pode me levar, eu já vi a promessa. Todo encontro que a gente tem com Deus, a gente morre. O teu velho eu, a velha natureza te desconstrói. Eu fico pensando que se Moisés fosse no meio do fogo, ele ia aprender no capítulo 3 o que ele aprenderia no 33, que Deus ia falar, ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. E é isso aí que Deus quer fazer com a gente. Então, esses convites, não venha para o fogo, esses convites não sejam tão intensos, esses convites parem em Gilgal, parem em Betel, parem em Jericó, esses convites que o Evangelho moderno, quando eu falo isso, tenta fazer para nós, talvez sejam coisas que Deus está nos testando, se a gente vai obedecer a maioria, ou se a gente vai obedecer a nossa forma. E aqui está acontecendo isso, no capítulo verso 4, fica, e ele fala, não fico, não vou com você. Verso de número 6, quando eles chegam em Jericó, mais uma vez Elias fala a Eliseu, fica aqui, o Senhor me enviou para o Jordão. E Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, como você vive, eu não vou deixar você sozinho, eu não vou te abandonar, eu não vou ficar, eu vou atrás de você, eu vou com você, eu não vou parar, eu não vou. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, e quando ambos pararam junto ao Jordão, Elias pegou o seu manto, rolou, bateu com ele nas águas, elas se dividiram e eles passaram em seco. Verso 9. E quando eles tinham passado o Jordão, já estão no deserto agora. Já estão no deserto, tá? Ali na região do deserto. O Elias vira para Eliseu, quero que você preste muita atenção. Ele fala assim, é como se ele estivesse falando assim, ó. Você passou no teste. Pede o que você quer, eu te faço. Pode pedir. Quero parar aqui, depois a gente vai. O Senhor falou comigo muito esses dias sobre por que as pessoas se esfriam, por que o fogo se apaga. E existe uma matemática na Bíblia que diz
próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus 7,7, você pode ler em sua casa ou fazer sua anotação. E todo o que pede, recebe. Assim, uma pessoa que ela está no lugar errado, fazendo a coisa errada, ela está à procura de confusão. Ela vai se envolver numa briga, ela vai destruir o relacionamento de alguém. As pessoas encontram o que elas procuram. O Espírito Santo traz uma unção rema para essa frase, para que eles entendam assim como eu entendi. Olhe para cá, por gentileza. Você só vai encontrar o que você procurar. É isso que você tem que entender. Não é o nosso caso aqui. Se você saísse daqui à procura de confusão, à procura de destruir a sua vida, você vai achar destruição. Você vai achar morte, você vai achar dor. E a gente só procura, ou melhor dizendo, a gente só recebe o que a gente procura. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que procura, acha. Mateus 7. E eu quero te perguntar, Eliseu estava procurando o quê? Ou melhor, eu quero criar uma narrativa aqui. Eliseu estava correndo atrás de quê? Tente imaginar a plástica da situação. O Elias sai de Gilgal, são 4 pontos: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. É igual um ônibus que vai parando. E em todos esses pontos o Eliseu foi convidado a parar, a ficar. Mas Eliseu estava correndo atrás dessa pergunta aqui. Eliseu estava correndo atrás do que aquele homem carregava. Eliseu estava correndo atrás de algo. Primeira coisa que eu quero falar para você, que você encontra o que você busca, você encontra o que você procura, você recebe o que você pede. É um texto que parece óbvio, mas eu quero perguntar: onde estão aqueles que pedem pela unção? Onde estão aqueles que correm atrás de algo novo de Deus? Onde estão aqueles que estão na igreja, no evangelho, mas eles estão correndo atrás de viver algo que a igreja perdeu? Estão atrás de encontrar algo que a igreja perdeu. Pastor, o senhor está falando mal de alguma igreja? Não, eu estou falando de uma narrativa geral, porque lá nas cartas do Apocalipse nós vamos ver em todas elas o Senhor Jesus falar: olha, você perdeu o teu primeiro amor, corre atrás, procura Ele, vê aonde você perdeu Ele e acha, e volta ao teu primeiro amor. Então assim, eu entendo que são dias da gente correr atrás de algo, e a gente pode correr atrás de, vocês são jovens, então existe um movimento muito forte na internet hoje, falando que vocês vão fazer 10, 20, 30 mil reais trabalhando no celular dentro de casa. Vocês já devem ter se deparado com uma narrativa dessa. Existem muitos caminhos, muitos convites para vocês, com a idade que vocês têm. Olha, se torne empreendedor, se torne microempreendedor. Olha, alguém na tua idade faturava tantos milhões. Essas coisas a gente vai lendo, vai ouvindo, a gente começa a se sentir um lixo, fala: não, eu preciso ganhar dinheiro mesmo, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso correr atrás. E nessa idade é a idade que vocês vão decidir do que é que vocês vão correr atrás, para onde é que vocês vão correr. E o fato de eu estar pregando isso não significa que eu estou te dizendo que você tem que ser uma pessoa encostada, sem objetivo, sem salário, sem profissão. Não é nada disso, mas eu quero te perguntar: qual é o teu objetivo principal? Porque se Deus falar assim para você: faz uma lista de 10 coisas que você quer. Você tem 10 coisas, cara. Você vai pedir prosperidade, uma viagem, uma pessoa para você casar. Quem quer casar aqui um dia, em nome de Jesus? Você vai pedir um ministério. Você vai pedir para Deus te prosperar. Dinheiro é bom, irmão. Amor ao dinheiro é pecado. Amor ao dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro em si não. A Bíblia diz que Deus é dono da prata. Você vai pedir, você vai fazer uma lista de 10 coisas. Amém? Amém? Mas qualquer pessoa, advogado, quer ser um médico, você vai colocar ali, não sei qual que é o desejo do seu coração. Agora, se Deus te der um pedido só, aí você tem que pensar bem. E aí você tem que pedir o que é de maior valor para você. É isso aqui que está definido, Eliseu. O Elias está falando para ele assim: ó, uma coisa, me pede, uma coisa, pede para mim. E eu posso ver o Eliseu falando assim: cara, eu corri até o deserto aqui, estou correndo atrás de você.
coisa. A porção do Espírito que o Elias carregava já era algo incrível. Ele falou: quero 2 vezes mais. Nós temos um assunto para ficar até 3 da tarde aqui nesse texto. Eu vou tentar passar rapidinho por ele. Agora, olha que interessante. Enquanto Eliseu está correndo atrás, as pessoas estão falando na orelha dele. Tinha gente observando. Oh! Porque, deixa eu ampliar aqui para você entender. O Eliseu trabalhava na roça. Eu trabalhei na roça já. Bebedouro é uma cidade que ela tem essa tradição. Eu não sei se vocês cresceram aqui. Às vezes vocês são muito jovens, talvez parece que vocês vão ter um pai, um tio, uma mãe que trabalhou na laranja, colheu laranja, trabalhou em estufa. Alguém tem aqui? Ninguém? Irmãos. Eu trabalhei em sítio, eu toquei gado, eu trabalhei em estufa, fiz desbrotei, tomei espinhada de espinho de limão, aquele que dói, passei veneno com trator, carpia, planta, arranquei cipó, trabalhei em roça. Agora veja bem, escola dos profetas, filho dos profetas, vocês estão entendendo? Amém? É esses caras que estavam falando de Eliseu. E esses caras têm o quê? Preparação, teologia. Não estou falando contra o estudo, irmãos. Eu estudei para estar aqui, te encorajo a estudar. Não entendam mal. Eu só estou te mostrando que o Eliseu não tinha nada disso. Não frequentou a escola de profeta. Talvez não tinha a Torá decorada. Não vinha de linhagem gospel, não era filho de um sacerdote, de um profeta para herdar alguma coisa, mas Deus falou o nome dele dentro de uma caverna com Elias. Entende isso? Então, quando Elias vai chamar Eliseu, presta bem atenção, Elias está no fim do seu ministério, e o Eliseu não tem tempo para estudar, para aprender, para frequentar a escola de profeta. E quando Elias chega e chama ele está trabalhando no campo do pai dele. Ele é um trabalhador da roça. Vamos criar uma narrativa aqui. Pensa na postura de uma pessoa que trabalha na roça, chapéu, mordendo aquele capinzinho assim, puxando R igual a gente faz, cafezinho, mirim. Vamos pensar, e pensa a postura de um executivo de uma multinacional, de uma cidade grande, com terno, bonito, no carro. Pensa Eliseu descendo do trator, batendo sapatão no chão, um cara simples, e agora ele está correndo atrás de unção. Ele sabe que aquilo que ele não tem estudo para fazer, preparação diante dos homens, ele vai ter que fazer. Ele precisa de um poder, ele precisa de uma unção dobrada, ele precisa de um poder de Deus. Então ele entende que ele precisa correr atrás da unção. Eu quero te perguntar hoje, do que você está correndo atrás hoje? Qual é a corrida da sua vida? Qual é a sua prioridade? Você está correndo atrás de quê? Enquanto ele está correndo, as pessoas estão observando, assistindo a vida dele. E nós vamos encontrar na nossa caminhada cristã, no mínimo, uns 3 tipos de pessoas. No mínimo. A primeira é aquelas que não estão interessadas em correr atrás de nada. Vai encontrar pessoas assim, dentro da sua igreja, do seu círculo de amigos, da sua família. Isso é natural. Gente que não corre atrás de nada, né? Elas não têm disposição, estão sempre ocupadas ou cansados demais. Elas não se levantam do sofá ou da cama para correr atrás de algo que só Deus pode dar. Isso é normal. O segundo grupo que talvez você vai encontrar é aqueles que são observadores. Eles assistem e comentam. Lá na minha igreja tem bastante assim, na igreja do pastor. É a plateia dos comentaristas. Veja bem, eles estão vendo Elias e Eliseu atrás dele. Aquele homem do sítio da roça. Será que ele era desengonçado? Não sei. A Bíblia diz que ele sofreu bullying, Eliseu, mais para frente. Ele era calvo. Então Eliseu provavelmente não tinha uma postura imponente. Aqui quem vos fala é o servo de Deus, pastor fulano de tal, e Deus vai. Não, ele não tinha essa. Não, Eliseu sofreu bullying, se você olhar mais para
frente, de criança ainda. Sobe calma, sobe calma. Aquele dia ele não estava bem, ele orou, veio uma ursa do meio do mato e pegou as crianças. Estou só falando isso para você entender que Eliseu não era o cara. E as pessoas estão observando e comentando. Fazendo aí, cara? Você não sabe não? A unção vai embora. O espírito foi tirado, ele está indo embora, cara. Você não sabe não? As pessoas veem e comentam. E é isso que eu estou convidando você a fazer hoje. Diante de um evangelho moderno que vai dizer que muita coisa ficou lá atrás, muita coisa Deus tirou, que o Espírito foi retirado, que não tem mover, que não tem dom, que não tem batismo, diante de uma geração que se exibe como não, mas nós temos a palavra é tudo, mas a letra sem o Espírito, ela só serve para matar. Tem que ter os dois, não tem que ter só o Espírito, tem que ter a letra também. Por favor, eu quero desafiar você hoje. Quero desafiar você hoje a correr atrás daquilo que muita gente está dizendo que Deus tirou, que está acabando, que foi embora, não existe. O Elias representa o fogo que cai do céu. Ele fez essa oração no Carmelo. O Elias representa aquele que restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois você pode ler 1 Reis 17, 18. O Elias representa aquele que destrona Jezabel, que traz chuva para o tempo onde a terra está seca. E agora ele está indo embora, está sendo tirado. A gente olha para a Bíblia, para algumas coisas, a gente fala, nossa, parece que acabou, parece que não, parece que Deus não vai, será que Deus vai fazer de novo? Parece que a unção está indo embora. Eu quero falar para você hoje. Você pode ser alguém que não corre atrás de nada, alguém que assiste e observa. Só que o que assiste e observa, ele passa a ser um espectador daquilo que vai acontecer. Eu tenho feito tantas orações, Deus, eu não quero ser plateia do avivamento, Pai, eu quero estar junto, Pai, eu quero estar participando, Pai, eu não quero ser o empreendedor de nada, eu não quero ser o que está à frente, não, Pai, eu quero estar junto, Pai. Deus, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na terra. Jesus, quando subiu o monte da transfiguração, ele virou um herói sem capa, ele mostrou quem ele era para os seus discípulos, só subiu 3 com ele. Aleluia. Não subiu todo mundo. Tem lugar que não é todo mundo que entra, tem coisa que não é todo mundo que vive, tem coisa que não é todo mundo que experimenta. Jesus, quando chegou na casa de Jairo, está tendo um velório, está tocando música fúnebre, todo mundo ali chorando e alguns zombando de Jesus, porque ele disse que a menina que estava morta só estava dormindo, ele ia despertar ela, e começou o espírito de zombaria. Que Jesus fez? Botou todo mundo para fora, só deixou 3 com ele. Tem coisa, eu quero que você preste atenção. Tem coisa que não é todo mundo que vai viver, que vai experimentar, que vai receber, que vai encontrar. E hoje você está aqui, se é ministrado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você, você vai escolher. Se você é uma pessoa que não corre atrás de nada, só quer ficar sentadinho na igreja, vai para o céu. O que te trouxe para a igreja não é amor por Jesus, é medo do inferno. Muita gente que está na igreja porque só não quer o inferno, né? Porque ama Jesus. De repente, hoje o Espírito Santo está dizendo que você pode escolher se você vai ser um espectador, você vai assistir enquanto Deus usa pessoas, você vai assistir enquanto Deus batiza pessoas, você vai assistir enquanto pessoas recebem uma unção, você vai assistir enquanto gerações se unem e vivem um extraordinário de Deus. Você vai ser alguém que assiste, e no dia que Jesus voltar e buscar a igreja, eu sou pré-tribulacionista, não sei qual é a ideia que o pastor faz, mas eu só peço permissão para fazer essa citação aqui. No dia que Jesus levar a igreja, é perigoso você também ficar assistindo. Porque se assistiu a vida inteira, você foi um espectador daqueles que correram atrás de algo, você nunca correu, só assistiu. E aí, capaz de Deus falar assim, nossa, você treinou tanto a vida inteira para ser um observador, eu não posso
privar agora, vai observar a igreja se elevar. Glória a Deus, aleluia. Agora olha que interessante, é muito interessante que eles estão assistindo o futuro líder deles correndo atrás de algo. Isso aqui é muito sério. Porque eles estão olhando para Eliseu e estão depreciando ele, sim ou não? Mas a gente não lê o texto todo. Na hora que ele recebe o que ele busca, ele volta do deserto, cruza o Jordão. Esses mesmos caras que olhou, falou, fala com o outro, fala, tá vendo que eu estou vendo? Eu estou, eu sei, tá vendo? Eu sei também. O Espírito vem, amém. Não está falando de uma sessão espírita, está falando da unção, do poder. Ele diz que Israel vai se próximo. Não em tom de idolatria, de adoração, mas talvez em tom de arrependimento. Eles assistiram aquele que não era nada, não tinha diploma, mas que se tornou o líder deles por causa de uma unção. Glória a Deus. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Eu quero te perguntar. Glória a Deus. E eles deixam tudo, né? É aquela música que fala, né? Talvez a gente cante ela no final. Poxa, obrigado, Espírito Santo. Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças. Ele fez isso. Não tinha para onde voltar, tomou uma decisão, vou correr atrás de algo. Como eu disse, a gente tem assunto para ficar até as 4 da tarde aqui falando isso aqui. Ele decidiu que ia correr, ele beijou o pai, queimou. Quando eu falei trator aqui, porque o boi com a junta é um trator nos dias de hoje. Há quem diga que Eliseu era rico para ter tantos animais assim. E ele deixa herança, riqueza, possibilidades, probabilidades. Por isso que esse cara não para, ele é um imparável. Ei, por isso que ele é um imparável. Por isso que o evangelho, eu vou conjecturar agora, o evangelho moderno está falando para ele, tá bom aqui, fica aqui. Ele não obedece, não vou parar. É por isso que a narrativa moderna falava, fica aqui, a gente vai no próximo nível. Não, eu não vou ficar tão certo, não tenho para onde voltar, eu entreguei tudo, eu sei o que Deus disse para você naquela caverna, eu não tenho preparação, eu não sou filho de profeta, eu não tenho pedigree gospel, eu não tenho ninguém para passar o microfone para mim, eu não tenho ninguém que construiu um império para cair do meu colo de bandeja, eu não estou caindo de paraquedas em lugar nenhum, então eu preciso ir para o próximo nível, eu não deixo você, me perdoa, mas eu não te obedeço, isso eu vou atrás do que você tem. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Que coisa chata deve ser a gente passar a nossa vida cristã inteira sendo plateia de céus abertos. Eu não quero ser plateia. Eu não quero abrir o meu celular e ver os vídeos de coisas que estão acontecendo, que Deus está fazendo. Eu estou ali, querendo ficar rico aos 20, milionário aos 30. Nada contra. Não quero que interferir na educação que você recebe dos seus pais, na carreira, nada disso, tá? Eliseu está perseguindo algo, está correndo atrás de uma unção, de uma porção dobrada. Cuidado para não correr atrás de fogo estranho, cuidado para não correr atrás de gente errada. Eliseu não estava correndo atrás de gente, estava correndo atrás de uma unção. Cadê você? Vem aqui, achei. Eu quero falar uma coisa para você. Eu não sei se você prestou atenção. O verso da Bíblia Nova, eu estou meio perdido. Né? O verso 2. Verso 1, vai ter que ser o verso 1.
quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, Elias saiu de Gilgal. Diga assim comigo: Gilgal. Guarda essa palavra: Gilgal. E o Elias está falando para ele o que? No verso 2: fique aqui, pare em Gilgal. Eu estou indo mais adiante, eu estou indo mais a fundo, estou indo para Betel. Sabe o que isso aqui representa? Cada lugar que Elias passou com Eliseu é um marco histórico da Bíblia. E o Elias, ele está convidando Eliseu a parar nesses lugares. Fica aqui. E Gilgal, sabe o que Gilgal representa? Lá em Josué 5, verso 10. Alguém abre para mim, Josué 5, 10. Quem abriu primeiro? Quem já abriu? Já abriu? Josué 5. Ei, estou perdido aqui, gente. Verso 10. Lê para mim, 10 ao 12. E os filhos de Israel acamparam em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. E eles comeram o velho grão da terra na manhã seguinte à Páscoa, pães asmos e semente tostada neste mesmo dia. E cessou o maná. Diga para a pessoa do seu lado: cessou o maná. Então, os filhos de Israel, eles andaram no deserto numa vibe de milagres. A roupa não envelheceu, o calçado não envelheceu, a água saía da rocha e de manhã tinha maná, o pão que cai do céu. Amém? Amém? Gilgal é o lugar onde o maná parou. Vocês estão entendendo? Gilgal, Betel, Jericó e Jordão são pontos turísticos gospel. Estão comigo? O Eliseu vai passar por todos esses pontos turísticos, mas não vai parar em nenhum deles. Tem gente que está na igreja hoje e o primeiro ponto turístico é o de Gilgal. Batizou, comeu a Páscoa, tomou a ceia. E Gilgal representa um evangelho que não tem mais sobrenatural, não tem mais maná. Então você conhece alguém que está dentro da igreja hoje? E aqui eu não quero falar da personalidade, do jeito de que as pessoas serem. Umas pessoas são mais calorosas, outras são mais reservadas. Eu não estou querendo aqui criar uma narrativa que vou faltar respeito com o jeito da pessoa, não é isso. Mas existe pessoa que é reservada, mas é cheia de Deus. E existe pessoa que é calorosa, mas é vazia do Espírito, é vazia do amor de Deus. Você conhece alguém que está na igreja há tanto tempo, mas não queima, não vive no sobrenatural? Essa pessoa parou, ela chegou no Evangelho, Deus chamou ela para caminhar, ela batizou, comeu do pão, comeu da ceia, celebrou a Páscoa, ficou em Gilgal, estacionou nos pontos turísticos. O Elias passa por ali, mas fala: tem um caminho mais profundo, vem comigo, tem um caminho. Para onde eles vão agora? Diga uma pessoa do seu lado: Betel. Gente, Betel é um lugar que recebeu esse nome por causa da experiência que Jacó teve com Deus. Jacó, fugindo do seu irmão, chegou tarde na cidade, a cidade, portão fechado, teve que dormir no deserto. Deserto de novo. Ele usa o travesseiro como
usa a pedra como travesseiro, e ali o céu abre. E Deus desce e fala com ele, e os anjos descem, os anjos sobem. Betel é um lugar que representa as experiências, o voto que Jacó viveu. Vocês estão comigo? Amém. Betel é um ponto turístico que representa você viver da experiência dos outros. Quem aqui já conversou com alguém, a pessoa falou, nossa, aconteceu isso comigo, eu tive um sonho assim, 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 parece que Deus apareceu para mim. Você fica assim, uau, nunca aconteceu isso comigo. E às vezes a pessoa não está falando por mal, e a pessoa nem está falando com essa intenção. E só que enquanto a pessoa fala da experiência dela para você, você vai se diminuindo, se sentindo um lixo, se sentindo pequeno, se sentindo... Já aconteceu isso com você? Já? Se aconteceu, parabéns, você é gente, você é humano, acontece isso comigo toda semana. Isso só acontece com quem tem fome e sede de Deus. Betel é aquele lugar onde você estaciona a sua vida cristã dentro da igreja, olhando a experiência das outras pessoas. É o lugar da experiência de Jacó, não a de Eliseu. Eliseu não viveu a dele ainda, então ele não vai parar. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Deixa eu falar uma coisa para você. Não pare no lugar da experiência dos outros. Segue para o lugar onde você vai viver a tua experiência com Deus. Não seja alguém que está turistando na igreja. Não seja alguém que está turistando no Evangelho. Não seja alguém que está, hoje eu estou aqui em Gilgal, amanhã eu vou lá para Betel, vou voltar para Gilgal e segue a vida e que Jesus venha. Olha, existem muitos tipos de pessoas, igual eu te falei, mas aqueles que correm atrás da unção não fazem turismo no Evangelho, não fazem turismo na igreja, não fazem turismo nos pontos turísticos. Fica aqui em Betel, para aqui já está bom, as pessoas vão falar, está bom aqui, está bom esse nível que você está, essa entrega sua está bom, fica aqui, Gilgal e Betel, está bom, você vai para o céu, fica aqui. Não vou ficar aqui. Eu vou para o próximo nível. Você está indo para o próximo nível? Estou. Você está indo para um nível mais profundo? Estou. Você está indo mais longe do que... Sim. Aonde você vai? Jericó. Eu vou também. Eu também vou. Eu vou com você. E aí eles chegam em Jericó. Deixa eu te falar uma coisa para você. Pessoas famintas e sedentas por Deus, não tem nada para elas em Gilgal, não tem nada para elas em Betel, não tem nada para elas em Jericó. Você tem que entender isso. Jericó representa as primeiras conquistas. Foi quando o povo entrou, depois do Jordão abrir, rodeou e a cidade caiu. Os primeiros passos, a anátema, a primeira cidade. Vocês estão ouvindo aqui em nome de Jesus? Jericó, diga para o irmão do seu lado, é a cidade que caiu sozinha. O povo não precisou fazer nada, só rodear. Não estou em ordem cronológica aqui, eu estou seguindo a ordem que Elias passou, mas Jericó talvez seria o primeiro estágio, os primeiros passos no Evangelho. Eu tenho pessoas que vão na igreja todo domingo, não perde um culto, você fala de batismo para ela, ela não quer. Você fala de aceitar Jesus batizar, ela não quer, ela está em Jericó e fica ali. Jericó é um lugar que o povo não precisou fazer nada, a pessoa não quer fazer nada, ela quer ficar ali em Jericó. Não tem nada para a gente ali, não tem nada para a gente. Para onde a gente vai? Nós vamos para o Jordão. Nós vamos para o Jordão. Quero o destino dele. Jordão. Vocês estão comigo? Vocês estão cansados? Gente, o significado do Jordão é tremendo. E quando Deus apareceu para Abraão, confirmou para Isaac, prometeu para Jacó, e depois falou para Moisés, toda vez que Deus ia falar da terra da promessa, da terra prometida, a expressão que Deus usava era assim,
além do Jordão. O Jordão, ele era, presta bem atenção nisso, o Jordão era uma divisa natural entre o lugar que eles estavam, e ao passar pelo Jordão, eles pisavam no lugar que Deus tinha prometido para eles, a terra da promessa, a terra da herança, a terra da promessa de Deus. Entenda isso. Então o Jordão representa um divisor de águas. Eu posso usar literalmente e como uma metáfora, porque o Jordão é um rio. E ele se abriu quando os filhos de Israel cruzou, e ele se abre agora quando eles vão passar. O que o Jordão representa? O divisor de águas da tua vida. E se você decide não parar no turismo gospel, se você decide não escutar o que a maioria fala no evangelho moderno, tá bom aqui, tá bom lá, a unção foi tirada, aquele que abre o céu foi embora, assim tá bom, fica em Gilgal, fica em Betel, fica em Jericó, espera Jesus voltar. Se você não faz turismo gospel porque você corre atrás de algo a mais, quem está correndo atrás de algo aqui, em nome de Jesus, por favor? Olha, eu não sei você, mas o que eu estou correndo atrás, eu não encontro em Gilgal, não encontro em Betel, não encontro em Jericó. Eu encontro depois que eu passar o divisor de águas da minha vida. O Jordão. Diga para a pessoa do seu lado assim: Jordão é um divisor de águas. Onde é que Jesus foi batizado? Onde é que Jesus foi batizado? Exato. Onde é que Jesus foi batizado? Jordão. E quando Jesus foi batizado no Jordão, o que aconteceu? O céu se abriu. O Espírito desceu. Deus falou. Glória a Deus. Está entendendo? Está entendendo? Quando eu cruzo o divisor de águas no natural, no lugar onde o céu se abre, o Espírito desce, Deus fala e o avivamento acontece. Vocês estão entendendo essa palavra? Amém. Você tem que passar um divisor de águas e chegar no Jordão de Deus para você. Do outro lado do deserto. E aí? O que você quer que eu faça? Eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Você está indo embora? Deixa a unção. Presença fica. Você, teu substituto, não foi isso que você orou naquela caverna? Gente, isso aqui é emblemático demais, porque João Batista, Elias representa João Batista, que também pregava no deserto, no Jordão. E o que João Batista falava? Eu não sou Cristo, mas depois de mim vem um mais poderoso do que eu. E quem que está vindo depois de Elias? Eliseu, mais poderoso do que ele, porção dobrada do Espírito. Entendeu? A Bíblia disse que João Batista é levado e o manto cai. E ele pega o manto. Porção dobrada sobre ele. Agora, sabe o que é interessante? Que nesse texto aqui, o Eliseu não é levado para o céu e ele deixa para outro. Nesse texto aqui não. Mas com Jesus sim. Porque ele também foi levado ao céu. Ele deixou porção do Espírito para uma igreja.
Jesus não usou as palavras que eu vou usar aqui, mas Ele te deixou como substituto. Eu vou para o Pai, então vocês vão fazer as mesmas obras e maiores, porque eu vou para o Pai. Ele deixou claro isso nas entrelinhas. Não deixo vocês órfãos, mas eu volto para vocês. E quem volta é meu Espírito. Pastor, por que tem tanta gente fria na igreja? Pastor, por que acontece tanta gente? Porque as pessoas não cruzam o divisor de águas do natural para o sobrenatural. Elas encontram o que elas buscam. Elas vão até onde a fome delas as levam. E elas param em Gilgal, Jericó, Betel. Mas eu quero acreditar e te encorajar aqui nessa manhã a ser um faminto, sedento por Deus. E você vai contrariar as vozes que vão mandar você parar de se aprofundar, de crescer, de mergulhar, de jejuar, de renunciar. Você vai contrariar estas vozes em nome de Jesus. Se você é faminto pela unção, você corre atrás da presença. E se o padrão se cumprir toda vez que a unção sobe e ela vier dobrada, nós temos uma notícia boa. Existe uma porção multiplicadora sobre nós. Todos estão entendendo isso? Abaixe. Vamos orar? Se alguém puder trazer um pouquinho de água da torneira para mim, que eu não gosto de beber água gelada, por gentileza. Vamos orar. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo dessa palavra? Mostrar para você que existe muito mais. Existe muito mais do que uma vida cristã, onde você está observando o reino de Deus se mover. Existe mais para você. Pastor, o que vai determinar? A tua fome. A tua fome. A tua fome. Porque você só recebe o que você procura. Diga para a pessoa do seu lado assim: você só alcança o que você corre atrás. E se você não correr atrás nunca de nada, meu tempo vai passar. Posso abrir uma coisa íntima minha para vocês aqui? Eu vou abrir uma coisa muito íntima, que eu não falei nem com a minha igreja, com vocês. Mas eu já tenho um tempo que eu não consigo orar outra coisa por o Senhor. Pegando a cifra da música aqui, eu estou com muito medo nesses dias. Aí você pode perguntar assim: pastor, você está com medo? Pastor, tem medo? Tem. Jesus teve medo no Getsemane. Ele falou para os discípulos assim: eu estou apavorado, orem comigo. Você tem algum medo? Parabéns, isso é ser humano, isso é ser gente. O senhor está com medo do diabo? Não estou com medo do diabo.